um tema meio light, né? Na verdade, nós vamos falar sobre morte. Vamos falar sobre morte. Um dia, meus irmãos, nós vamos morrer. Falar sobre morte não é fácil. Falar sobre morte é difícil. A gente evita o assunto, a gente vive em um estado de negação constante sobre a morte, mas falar sobre ela e termos consciência da nossa finitude é algo extremamente necessário. A gente não fala sobre morte em primeiro lugar, primeiro porque ela é considerada um grande tabu na nossa cultura. A gente acha que falar sobre morte atrai morte, ou então é um tema muito sombrio, é uma coisa muito medonha, algo muito... traz uma energia negativa falar sobre esse assunto, né? A gente não pode pensar em coisas negativas. Às vezes a gente até passa longe de cemitérios. A gente tem medo, né? Ou então a gente simplesmente não quer pensar sobre a morte porque nós não queremos partir. A gente tem medo do desconhecido. A gente não sabe o que tem do outro lado. A nossa cultura, ela cada vez mais ela anestesia o tema da morte. E sabe como que a cultura faz isso? Distraindo a gente com entretenimento superficial. Reality shows, peças culturais triunfalistas, narrativas de sucesso, por aí vai. A gente vive distraído em um entretenimento superficial e a gente deixa de refletir sobre a nossa existência, sobre questões profundas da nossa vida. Racionalmente, a gente até sabe que vai morrer. Racionalmente, a gente sabe disso, né? Mas lá no fundo do nosso coração, a gente vive como se a gente fosse durar a vida toda aqui nessa terra. E a gente faz de tudo para estender o nosso tempo de vida aqui nessa terra. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. A gente acha que nós temos muito tempo. Em segundo lugar, a gente não fala sobre a morte, porque o avanço na medicina nos dá a ilusão de que a morte pode ser adiada por tempo indeterminado. Existem pessoas hoje que acham até que a tecnologia pode ser a chave para prolongar a nossa existência. Hoje existem debates éticos, debates filosóficos, envolvendo o tema do transhumanismo, por exemplo. O que é o transhumanismo? É a modificação do nosso corpo por meio da tecnologia, com o objetivo de prolongar a nossa existência, ou de eternizar o ser humano. Esse cenário todo que eu estou mostrando para vocês nos mostra que nós tentamos ocultar a morte e nós vivemos em um estado de negação. Sempre estamos fazendo o máximo para estender o nosso tempo de vida. Basta olhar, basta entrar no supermercado, na seção de cosméticos e ver quanto produto de beleza que existe. Todo mundo quer prolongar a sua existência. Todo mundo. Na verdade, hoje existem até empresas especializadas em conservar o corpo humano por um longo período no futuro, para quem sabe lá no futuro a medicina encontre uma solução para a morte, para reverter a morte de alguém. Isso é chamado de criogenia. Milionários estão pagando uma fortuna para serem congelados depois que eles morrem. Eles são colocados em uma câmara, e eles ficam lá por anos e anos e anos, porque esperam que no futuro haja uma solução para reverter a morte. Então nós queremos prolongar a nossa existência aqui na Terra. Sempre estamos em busca de eternidade, e isso não se aplica apenas a não cristãos, se aplica a nós também. Como cristãos, no entanto, nós precisamos ter consciência de que nós estamos nessa terra por tempo limitado, mas a morte não é o final de tudo, a morte não é o ponto final. A Bíblia nos diz que por meio de Jesus, um dia nós vamos viver eternamente. E é isso que a gente vai ver hoje.
Nós lemos aqui no começo do culto já a primeira parte do capítulo 15 de Coríntios, que é um capítulo maravilhoso do apóstolo Paulo, argumentando sobre a ressurreição. Não, argumentando que porque Jesus ressuscitou dos mortos, agora nós temos também essa esperança de ressurreição. Nós lemos a primeira parte do capítulo 15. E agora eu quero ler a segunda parte. Acompanhem comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 58. Diz assim o apóstolo Paulo: alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outro para os animais, outro para as aves e outro para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória umas das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá a vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês não sabem de nada, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Vamos orar?
Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, esteja conosco neste momento de meditação e reflexão, Senhor. Ilumina-nos, Pai, que teu Espírito Santo venha e fale conosco, que saímos daqui, Pai, transformados, edificados pela tua palavra e encorajados pela esperança da ressurreição, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma cultura que tem excluído Deus cada vez mais do cenário público, do cenário político, da vida privada, enfim. As pessoas vivem de uma maneira que falar de Deus é quase que uma ofensa. A nossa cultura tem excluído cada vez mais Deus. E se Deus não existe, a vida não tem sentido, a vida não tem propósito. Eu tenho que criar o sentido e propósito aqui e agora na terra e tentar me satisfazer com todos os prazeres que este mundo proporciona. Devemos fazer o máximo para sermos felizes. Afinal de contas, you only live once. Você só vive uma vez, não é? A gente pode tentar viver assim, buscando a felicidade desenfreadamente, mas um dia tudo acabará. Para o ateísmo, a gente deve aceitar a dura verdade de que um dia deixaremos de existir para sempre. Teve um ateu, foi muito famoso, um filósofo ateu chamado Bertrand Russell, que em um dos seus livros ele diz com muita honestidade e sinceridade o que a sua visão de mundo realmente é, o que o ateísmo realmente é. Isso é um ateu sincero. O que um ateu sincero vai dizer, honesto com a sua visão de mundo. Olha só o que ele diz. Preste atenção. O homem é o produto de causas que não tinham previsão do fim que estavam alcançando. Sua origem, seu crescimento, seus medos e esperanças, seus amores e crenças são apenas o resultado de agrupamentos acidentais de átomos. Nenhum fogo, nenhum heroísmo, nenhuma intensidade de pensamento ou sentimento pode preservar uma vida individual além do túmulo. Todos os labores das eras, toda a devoção, toda a inspiração, todo o esplendor do gênio humano estão destinados à extinção na vasta morte do sistema solar. E todo o templo das realizações humanas deverá inevitavelmente ser sepultado sob os escombros de um universo em ruínas. Essa é a visão ateísta. Quando um ateu realmente é sincero com aquilo que ele acredita, é isso aqui. É isso aqui que representa a vida. A vida não tem sentido, a vida não tem propósito. Se o ateísmo é verdadeiro, então a gente tem que aceitar a dura realidade de que um dia a gente vai deixar de existir para sempre. Considerando a dimensão e a história do universo, a nossa passagem por essa terra aqui, meus irmãos, vai ser apenas como uma faísca em um vulcão, ou como uma gota em um vasto oceano. A gente precisa lidar com o fato de que um dia, todas as nossas experiências, as experiências que nós mais estimamos e cultivamos ao longo da nossa existência, elas se apagarão para sempre, num estalar de dedos. Toda a beleza que nós apreciamos, todos os sabores que nós sentimos, todas as risadas que nós demos, todos os beijos e abraços que nós demos também, todos os filmes que nós assistimos, as músicas que nós ouvimos, os lugares que nós visitamos, os livros que nós lemos, todos os amigos que nós tivemos, todos os nossos filhos, cônjuges, parentes, simplesmente se reduzirão a pó. E não há nada que a gente possa fazer em relação a isso.
O espetáculo terminou e as cortinas desceram. Não existe esperança. Essa é uma maneira de enxergar o mundo. Se o ateísmo é verdadeiro, é isso que está diante de nós. Mas, meus irmãos, isso é uma mentira. É uma mentira que se propaga pela nossa cultura. A vida não acaba no túmulo. Nós somos feitos à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus, e a vida é muito mais do que uma combinação de átomos. Por causa da morte, por causa da ressurreição de Jesus, Ele nos garantiu a nossa própria ressurreição. Um dia nós ressuscitaremos em glória e viveremos eternamente com Deus em um planeta completamente restaurado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo na passagem bíblica que a gente leu agora há pouco. Paulo está dizendo que os nossos corpos são como sementes, sementes que são plantadas na terra quando nós morremos. Mas nós não somos mero adubos de planta. E essa é a primeira lição que a gente tira aqui desse texto do apóstolo Paulo. Nós não somos mero adubos de planta. Nós somos sementes que são lançadas na terra quando nós morremos. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz nos versículos 35 a 38. Alguém pode perguntar: como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas! A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Então, Deus lhe dá um novo corpo como Ele quer. Um tipo diferente de planta cresce de cada tipo de semente. Meus irmãos, eu acredito que não existe uma metáfora tão poderosa e tão bela sobre a realidade da ressurreição do que essa imagem que o apóstolo Paulo utiliza aqui nessa passagem. É muito bonito. É muito bonito. Perceba, uma semente. O apóstolo Paulo está falando de uma semente. Essa é a ilustração que o apóstolo Paulo está usando. Uma semente, ela guarda... Se você olha para ela, você não dá nada. Certo? Uma semente. Mas dentro dela, dentro de si, existe um microcosmo com potencialidades que só são completamente liberadas quando ela é plantada, com a sua morte. E aquilo ali está encapsulado em algo tão pequeno que a gente não dá nada. Mas quando essa semente ela é lançada na terra e ela morre, algo maravilhoso acontece. Essa semente morre e dela nasce uma planta gloriosa. Paulo está nos mostrando que hoje nós somos como uma semente. Nós temos potencialidades limitadas, mas essas potencialidades elas serão completamente liberadas quando essa casca perecer e nós ressurgirmos em um corpo glorioso. Mas para isso, a gente precisa morrer primeiro. Os nossos corpos precisam ser plantados no solo para que nasça algo glorioso no momento certo. Nossos corpos são plantados em desonra e ressuscitam em glória. É plantado em fraqueza, mas ressuscita em força. É plantado como corpo humano natural, mas ressuscita como corpo espiritual. Quando nós olhamos para um carvalho, por exemplo, uma árvore enorme, linda, majestosa, é difícil imaginar que esse carvalho veio de uma bolota. Quando nós olhamos para uma pinha, por exemplo, é difícil imaginar que o pinheiro veio daquela pinha. Olhando para uma pinha, a gente não consegue imaginar a glória do pinheiro. Consegue? Você olha para uma pinha, aquele negócio pequeno, né?
Você consegue imaginar que aquilo vira um pinheiro? E consegue imaginar qual é a glória do pinheiro só olhando para aquela pinha? É difícil imaginar isso. Da mesma forma, hoje, quando nós olhamos agora para o nosso corpo, nós também não conseguimos imaginar a glória dos nossos corpos ressuscitados. Mas teremos um corpo tão glorioso como a pinha que é transformada em pinheiro. É esse tipo de transformação que acontece em toda a criação. A vida humana, meus irmãos, também, pense comigo, a vida humana também é gerada como uma semente que é plantada. É uma semente microscópica que vai se transformando ali naquele seu mundinho dentro do útero. Ela vai crescendo, se desenvolvendo e no tempo certo, aquele ser humano sai daquele mundo e faz a transição para este mundo cheio de luzes, cheio de cores, e que é muito maior e cheio de maravilhas que não existiam naquele mundo anterior onde vivia aquele ser humano. Aliás, pode ter sido assustador fazer essa transição daquele mundinho para esse mundo novo. Mas é agora que ele vai realmente começar a viver uma vida muito mais rica e plena. Vocês percebem como essa ilustração do apóstolo Paulo é tão poderosa? Paulo usa da semente para explicar como acontece a ressurreição. Deus criou a natureza, meus irmãos, de uma tal forma para nos ensinar e revelar verdades que estão incutidas na natureza sobre a ressurreição. A natureza dá um testemunho silencioso da esperança cristã, de que a morte não é o fim, mas o princípio de algo gloriosamente novo. Gloriosamente novo. Cada um de nós, todos nós temos uma essência, todos nós temos uma identidade. Porém, porque nós vivemos aqui ainda nessa terra por causa do pecado, essa nossa verdadeira identidade, essa nossa verdadeira essência, ela é muitas vezes desfigurada pelas nossas falhas. E a gente não consegue entender plenamente qual é a minha identidade e qual é a identidade do outro. Eu consigo ver vislumbres, olhando para minha esposa, olhando para o Edu, olhando para outros irmãos. A gente consegue ter vislumbres da sua identidade, mas não ela na sua essência, na sua plenitude, porque hoje nós vivemos em um mundo caído, cheio de falhas, e as nossas falhas, elas desfiguram a nossa identidade completamente. Mas, meus irmãos, quando os nossos corpos forem realmente transformados e estivermos habitando em novos céus e nova terra, todas essas imperfeições não existirão mais e poderemos olhar uns para os outros e reconhecer quem realmente somos. Agora, olhamos como que em um espelho, mas um dia olharemos e veremos face a face, como também sou conhecido. C.S. Lewis dizia que a pessoa mais enfadonha, mais chata que você conhece hoje, pode ser a pessoa mais incrível e maravilhosa que você vai conhecer no céu. É por isso que, quando nós estamos conversando uns com os outros, a maneira como nós conduzimos os nossos relacionamentos é uma coisa sagrada. Sabe por quê? O C.S. Lewis diz: porque nós não conversamos com meros mortais. Não existe um mero mortal. Todo ser humano carrega em si a imagem e semelhança de Deus. E esse ser humano que eu posso estar desprezando, esse ser humano na eternidade pode ser alguém tão maravilhoso,
que, se eu soubesse hoje, eu mudaria a minha atitude. Não lidamos com meros mortais. Então precisamos cuidar bem dos nossos relacionamentos. Essa é a mudança que vai acontecer na ressurreição, com nossos corpos transformados. Essa é a esperança que nós temos como cristãos. O ateísmo, meus irmãos, acredita que nós viemos do nada, por meio do nada e para nada. Isso é um milagre, tanto quanto alguém acreditar na ressurreição dos mortos, ou não. Porém, de um lado não existe sentido e não existe propósito. Do outro, existe um Criador que nos fez com intenção, amor e destino eterno. De um lado nós temos desespero, do outro nós temos esperança. De um lado a morte vence, do outro lado Cristo vence a morte. E se Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós não precisamos temer a morte, porque a morte não é o ponto final, é uma vírgula. O segundo ponto que a gente pode aprender com essa passagem, meus irmãos, é que um dia você irá morrer. Um dia você irá morrer. Olha a minha mensagem motivacional hoje para você. Um dia você vai morrer. Thank you. Obrigado. Amém. Posso ouvir um amém? Irmãos, não existe motivo para nós temermos a morte. Não existe motivo, como cristãos. Mas nós precisamos refletir sobre a morte e a maneira como nós estamos vivendo. Isso faz parte de uma espiritualidade sadia, refletir sobre a morte. A gente não vai durar para sempre nessa terra. Tiago nos diz na sua epístola que nós somos como vapor. Nós achamos que temos muito tempo, mas na verdade a gente não sabe quanto tempo nós temos. O salmista nos diz, pede a Deus que ensine ele a contar os seus dias de modo que ele alcance um coração sábio. Nós precisamos viver as nossas vidas de uma maneira prudente, de uma maneira sábia, responsável, colocando diante de nós a perspectiva da morte, que nós somos finitos. Temos que lembrar que um dia nós iremos morrer, que nós viemos do pó e que ao pó voltaremos. Quando nós colocamos a morte em perspectiva, diariamente à nossa vista, isso nos ajuda a viver melhor. Quantas pessoas você já ouviu? Certamente você já ouviu relatos de pessoas que, por exemplo, têm um diagnóstico de câncer, sabe que só vai viver durante, 5 meses. E aquele diagnóstico muda a vida daquela pessoa para sempre. Ela, a partir de agora, ela tem que fazer tudo aquilo que ela gostaria de ter feito antes e não vai fazer. E não fez. A notícia da morte muda completamente a nossa realidade. Quando nós colocamos a morte diante de nós, isso nos ajuda a viver melhor. Em latim existe uma expressão para isso. Memento mori. Memento mori. Um dia você vai morrer. É isso que significa. É uma expressão que foi adotada pelos cristãos. Os cristãos utilizam e adotaram isso como uma disciplina espiritual também, refletir sobre a morte. Existem até pinturas famosas, por exemplo, apresentando cristãos sendo retratados com um crânio do seu lado. Por exemplo, na pintura de Caravaggio, que é um pintor famoso, pintor italiano, Caravaggio pintou São Jerônimo. E nessa pintura, São Jerônimo está sentado numa mesa, depois você pode procurar na internet. Ele está sentado numa mesa e ele está escrevendo, e do lado da mesa dele, em cima da mesa dele, tem um crânio. Sabe por quê? Porque aquilo ali é um lembrete físico de que um dia ele ia morrer. Às vezes a gente tem medo de esqueleto, de crânio, de caveira. Mas, meus irmãos, é que a nossa cultura, principalmente Hollywood, né? Por causa dos filmes de terror e tudo mais, a gente fica meio assustado. Mas não.
aquilo é um lembrete da nossa finitude. A gente não deveria, por exemplo, olhar para cemitérios como locais assombrados, como locais macabros, lugares mórbidos com energia negativa. A gente tem que olhar para um cemitério como um lugar solene. Olhar para o cemitério como para refletir sobre a condição humana. Um lugar para sermos confrontados com a finitude da vida e tomarmos um choque de realidade, nos lembrando de que um dia a gente vai morrer também. Mas a morte não é o fim. A morte não é o fim. Sempre que chega o Natal, tem um filme que já foi feito por inúmeras vezes, por vários atores diferentes, contando a mesma história. A Christmas Carol, uma canção de Natal. Lembra lá do Scrooge, dos espíritos que visitam Scrooge, sabe? É uma história de Charles Dickens, uma história muito bonita, eu gosto bastante. E é muito interessante, porque nessa história, o que nós temos? Nós temos o Scrooge, que é um senhor mesquinho, ele é um contador, né? Ele cuida do dinheiro e tal, mas é um senhor ganancioso, muito mesquinho. Ele oprime seus empregados e ele só faz coisas ruins, né? Ele só quer saber de ser rico e não quer ser generoso. E aí, na época do Natal, ele é visitado por 3 espíritos. Ele vem o espírito do passado, o espírito do presente e o espírito do futuro, certo? Aí o que acontece? O Scrooge, ele vai pro passado e vai para o presente também, e ele percebe que os espíritos mostram para ele como ele tem sido mal, que ele não tem vivido uma vida boa para com as outras pessoas, ele não tem sido uma pessoa amorosa. Aí ele vai para o futuro, e aquele espírito do futuro diz que ele vai morrer, que Scrooge vai morrer. E aí o Scrooge tem um choque de realidade, e ele percebe que ele não tem sido uma pessoa boa. Diante da morte, diante da notícia de sua morte, ele percebe que ele precisa mudar, que a vida dele precisa ter mais sentido, mais significado, ele precisa ser mais amoroso. E aí ele pede mais uma chance para o Espírito, e aí ele volta e ele muda a história dele, né? Vocês já conhecem. Se não conhecem, eu acabei dando spoiler, né? Mas acho que vocês conhecem. Enfim, e a pergunta que surge, meus irmãos, é: será que a gente está conduzindo as nossas vidas como um Scrooge? Preocupado só com coisas materiais, preocupado só com nós mesmos, e não colocando diante de nós a realidade da morte? Existem coisas muito maiores do que simplesmente uma conta cheia de dinheiro, um carro na garagem, uma casa. A vida é muito mais do que isso. São coisas importantes, a gente não sobrevive sem elas, né? Mas a vida é muito mais do que isso. Jesus fala isso lá no Sermão do Monte. A vida é muito mais do que isso. Se Jesus é o Senhor das nossas vidas, e nós vivemos de maneira responsável, nós não precisamos temer a morte. Mas nós temos que colocar a morte diante de nós todos os dias, e repensar como nós estamos vivendo, e colocar Jesus em nossas vidas também. Porque é Jesus que vai nos dar os óculos corretos, para que a gente enxergue a vida e viva de uma maneira responsável. Meus irmãos, é claro que a morte é terrível, é claro que a morte não deveria existir. Eu, agora que sou pai, eu acho terrível, eu não sei como ensinar sobre a morte para minha filha. Imagina uma criança que está conhecendo um mundo novo e ela não sabe nem que morte existe. Como que eu ensino para minha filha que existe a morte no mundo? Isso não deveria ser natural. Eu não deveria ensinar isso para minha filha. Isso não é algo que deveria existir. Mas existe. Deus nunca quis que ela existisse, mas ela existe.
Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a gente vai chorar, a gente vai lamentar, a gente vai sentir saudades dos nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos que partiram antes de nós. A morte é uma grande separação. A morte é um grande divórcio. Ela nos separa de quem nós amamos. E mais, separa de nós mesmos, nos separa de nós mesmos. Porque nós vamos para o túmulo, o nosso corpo vai para o túmulo, mas nós não vamos para o céu com a integralidade do nosso ser. Porque é só na ressurreição dos mortos que nós recebemos um corpo transformado. Existe um divórcio em nós também. A morte não é natural. Nós fomos criados para a eternidade. Nós não fomos feitos como uma árvore, como uma estrela, como uma flor que tem um tempo de vida determinado e depois simplesmente desaparece. Não, nós temos sede de eternidade. Mas a morte entrou no mundo por causa de alguém. A gente sabe da história, por causa do bendito Adão. A morte entrou por causa da desobediência do primeiro homem, primeiro Adão. Por causa de Adão, nós herdamos o corpo da corrupção. Mas Cristo morreu por nós e ressuscitou, e por causa da sua ressurreição, receberemos um corpo de glória, como o de Jesus. Quando a última trombeta soar, nós levantaremos do túmulo e seremos todos transformados. Mas nem todos, porque pode ser que você esteja vivo quando Jesus voltar. Pode ser que nós estejamos vivos, mas se Jesus não voltar antes, todos nós vamos enfrentar a morte. E no som da última trombeta, nós ressuscitaremos. Não viveremos no céu como espíritos desencarnados, como muita gente acha, né? A gente vai ficar lá no céu como um fantasminha de asinha tocando harpa. Não é isso. A gente vai receber um corpo glorificado, um corpo físico, como nós temos hoje, mas muito melhor, um corpo transformado, sem limitações. Vamos reencontrar os nossos entes queridos e amigos, e acima de tudo, o nosso Criador, o nosso Salvador Jesus Cristo. Que dia glorioso que vai ser esse dia, meus irmãos. Que dia glorioso. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, e Deus enxugar todas as nossas lágrimas, poderemos celebrar e cantar. A morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte, mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos como aqueles que não têm esperança. O nosso Salvador ressuscitou e garantiu para nós a nossa própria ressurreição. Ele abriu um caminho para nós, meus irmãos. Em 1847, um homem chamado Henry Francis Lyte, eu acho que a pronúncia está certa, ele era um poeta britânico, cristão. Ele escreveu uma música linda. Na verdade, era uma oração que ele transformou em música enquanto ele estava no seu leito de morte, sofrendo de tuberculose. Essa música se tornou mundialmente conhecida, é uma música linda. Em inglês ela é chamada Abide With Me. Abide With Me. É uma pena que, uma coisa que eu fico frustrado, porque isso não é um problema, mas não tem como resolver, na verdade. Quando a gente traduz as músicas de inglês para o português, a gente perde um pouco do sentido, porque a gente tem que encaixar a tradução na métrica da música, fazer rimar e tudo, enfim. Mas eu queria ler com vocês aqui um pouco da minha tradução dessa música, para mostrar para vocês como
O que esse homem escreveu? O que ele tinha em mente na hora da morte? Olha o que esse homem escreveu na hora da morte dele. Diz assim a música: fica comigo, ó Deus, ao anoitecer. Cai sobre mim a sombra do entardecer. Quando os amigos todos forem embora, a ajuda do fraco vem, fica agora. Breve termina a vida em meu redor. Sombras caindo, glórias perdem cor. Mudança e dor me cercam sem cessar. Tu és imutável, vem me amparar. Tua presença quero até o fim. Quem mais, senão tu, pode agir por mim? Se o mal me cerca, sê meu defensor, seja em luz ou trevas, fica, Senhor. Nada eu temo, pois estás aqui. Mesmo em pranto, a paz dentro de mim. Morte, onde está teu aguilhão cruel? Cristo comigo, o triunfo é fiel. Antes que os olhos fechem-se, enfim, abraço a cruz, teu sangue por mim. Brilha nas trevas, guia meu olhar. Ao céu da manhã, vem me levar. Na vida ou morte, ó meu Senhor fiel, fica comigo e leva-me ao céu. Meus irmãos, na hora da nossa morte, nós podemos encontrar conforto em Deus, pois aqueles que entregaram a sua vida a Jesus sabem que suas vidas estão na mão de um campeão que venceu a morte, que saiu do túmulo, que nos pega pela mão e atravessa o rio conosco e nos leva para o nosso lugar eterno. Tudo que nós temos nessa vida, tudo que nós temos, um dia a gente vai perder. Família, amigos, bens, saúde, status, tudo isso é passageiro, por melhor que seja, por mais precioso que essas coisas sejam. Nós não podemos segurar essas coisas para sempre. Mas tem uma coisa que jamais a gente pode perder: o amor de Deus. O amor de Deus que é imutável, que é imperecível. Romanos 8, o apóstolo Paulo diz uma coisa belíssima. Romanos capítulo 8. Feche os seus olhos por um momento, eu vou ler o que o apóstolo Paulo diz. Preste atenção, medite nessas palavras. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais adiante. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras,
Por causa de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode abrir os seus olhos. Meus irmãos, por causa do amor de Deus, não existe túmulo que possa nos segurar debaixo da terra. Nada pode nos separar do amor de Deus. Se Jesus saiu da tumba, nós também sairemos um dia. Nós também sairemos e renasceremos para um mundo novo, onde reencontraremos os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos entes queridos e todos os santos que já viveram nessa terra durante a história. Essa é a nossa esperança. É isso que nós nos prendemos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Meu Deus. Obrigado, Pai. Santo Deus, o que podemos dizer, ó Pai, de uma verdade tão maravilhosa como essa? Pai, nós não vivemos, Senhor, perdidos, sem esperança, acreditando que o mundo que o universo é apenas uma combinação de átomos que se juntaram por causa de uma força aleatória da natureza, Senhor. Nós não acreditamos nessa mentira, Senhor. Obrigado, Pai, por ter criado este universo, por ter criado o mundo, por ter nos criado, Senhor. Obrigado porque através de Jesus hoje nós temos esperança de vida eterna. Os nossos sofrimentos aqui nessa terra, Pai, são leves e passageiros, comparado àquilo que está nos esperando na eternidade, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos a viver os nossos dias de modo a que alcancemos corações sábios, que a gente não viva de uma maneira irresponsável, de uma maneira imatura, mas que a gente viva as nossas vidas colocando Cristo no centro de todas as coisas, Senhor. É muito fácil a gente se perder, a gente se distrair com outras coisas que acontecem ao nosso redor e esquecer que nós somos meros mortais, que nós não sabemos o dia da nossa morte, Senhor. Ó Pai, que a gente faça a diferença nessa terra, Senhor, enquanto estamos aqui. Que a gente ame a Ti e ao próximo. Que a gente possa chorar a dor dos que estão sofrendo. Que o Senhor console os nossos corações quando perdermos alguém querido também, ó Pai. Mas que o Senhor coloque nos nossos corações também a esperança de que um dia nós nos reencontraremos, Senhor. Um dia nós nos reencontraremos com corpos transformados, Pai. E veremos quem nós verdadeiramente somos. Conheceremos o nosso verdadeiro eu, ó Deus. Conheceremos o nosso Salvador, o nosso Criador. Obrigado, Pai, porque Jesus saiu do túmulo. Amém. E por causa disso, a vida vale a pena. Nós temos esperança no futuro. É isso que nos faz acordar, levantar da cama todos os dias, Senhor. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Oh Deus, obrigado por essa esperança. É assim que nós oramos. Amém. Amém.